nosso algoritmo, né, o nosso exercício 3, ele era um exercício um pouco mais complexo em níveis de complexidade dos 4 exercícios que tinham de implementação na prova, desconsiderando o quinto, porque o quinto era teórico, né? Então, ele foi, o primeiro foi o exercício considerado médio, porque envolve bastante implementação de código, né? Médio para fácil. O exercício 2, um exercício fácil. O exercício 3, ele era um exercício médio para difícil. O exercício 4, um exercício difícil, a gente já vai chegar lá. Por que, que eu considero esse exercício 3 quando eu fiz médio para difícil? Primeiro, o exercício pedia uma, uma, um menu para o usuário, pedia uma opção do usuário escolher o que ele quisesse digitar. Porém, também como uma pegadinha ou para pegar ali pessoas desatentas na leitura do código, independente da opção escolhida pelo usuário, teria que imprimir as 3 unidades de medida, segundos, minutos e horas. Então, até para facilitar essa explicação do vídeo e para quem está vendo ao vivo, eu escrevi ali, vocês viram que eu escrevi regra a regra, porque daí facilita bastante a implementação. Eu vou ler aqui o que o algoritmo pedia, né? Então, basicamente, desenvolva um programa que pergunte ao usuário se ele quer digitar o tempo em segundos, minutos ou horas. Para facilitar o cálculo, considere o valor de entrada como inteiro. Então, isso facilita bastante para a gente. Ao final da execução, mostre para o usuário sempre o tempo informado em segundos, minutos e horas. Então, independente do que ele escolher lá no início, vamos mostrar aquele valor convertido para segundos, minutos e horas, né? Então, o que eu fiz aqui? A minha primeira variável que eu fiz foi a minha variável que eu chamei de OPC. OPC para remeter a opção. Então, qual que é a opção que o usuário escolheu? Eu faço uma conversão para inteiro e basicamente ali eu escrevi para o usuário, escolha a opção de entrada, 1 para segundos, 2 para minutos, 3 para horas. Aqui fica a critério e a capricho de cada um que está desenvolvendo, né? Poderia desenhar um menuzinho bonitinho, enfim. Basicamente, a primeira parte do algoritmo, vocês tinham que fazer o usuário saber como que ele informaria, se ele quer informar segundo, minuto ou hora. Então, baseado na opção que o usuário escolheu, né, baseado digita 1 para escolher segundos, 2 para minutos e 3 para horas. O que essa opção vai facilitar bastante para a gente? Essa opção vai facilitar, aqui nos meus cálculos, na linha 27, a partir da linha 27, melhor dizendo, eu saber a maneira, qual que é o dado que eu tenho, né? Qual que é a unidade de medida que eu tenho e como que eu vou trabalhar para essas conversões. Então, por exemplo, se o OPC for igual a 1, eu sei que o valor digitado remete a segundo. Então, eu sei que para chegar, né, o segundo eu já tenho, então eu tenho que calcular minuto e hora. Então, lá, se eu tenho segundo e quero achar um minuto, eu vou pegar o segundo e vou dividir por 60. Se eu tenho a hora, se eu tenho segundos e quero achar a hora, eu vou dividir por 3.600, que vale um segundo. Como eu estou trabalhando com o número inteiro, a segunda opção, aí eu sei que o valor, a unidade de medida que o usuário digitou é minuto, então eu vou ter que me preocupar em converter minuto para segundo e minuto para hora. E a terceira opção, eu vou estar trabalhando com horas, né? Então, eu vou ter que me preocupar em converter hora para minuto e hora para segundo. O grande ponto, né, para facilitar essa resolução do exercício é você saber com qual grandeza você está trabalhando. Para isso, aquela variável OPC, né, a opção que o usuário selecionou, é muitíssimo importante para a resolução do algoritmo. É ela que vai permitir a gente saber com qual grandeza a gente está trabalhando, fazer a conversão correta. Para isso eu estou utilizando estrutura condicional. Então eu faço, com a ajuda da estrutura condicional, vejo qual opção o usuário digitou e faço a conversão utilizando variáveis auxiliares, né, minhas variáveis segundo, minuto e hora. E no final, sempre eu vou imprimir esses valores, né? Então, vamos executar aqui esse código mais uma vez agora para a gravação da resolução.
Então aí mais um algoritmo implementado. Como eu disse, esse algoritmo eu considerei ele nos níveis, né? Eu coloquei um fácil, um médio para fácil, um médio para difícil. Esse seria o médio para difícil. Então foi um algoritmo aí que deu um pouquinho mais de trabalho para implementar, mas também nada de outro mundo.